Família Palmeiras 90 a mais, final de semana agitado pro Palmeiras, tá? O Verdão encerrou a preparação para enfrentar o São Paulo agora no dia 5 às 16 horas no Morumbis. E ó, antes que você venha nos comentários me dizer que eu tô dando ouro pro inimigo com as informações e etc, relaxa, calma. É óbvio que eu não tô fazendo isso, tá? Porque as informações que são passadas aqui, elas vêm de fontes oficiais do Palmeiras e públicas. Ou seja, é óbvio que o São Paulo já tem acesso a essas informações. O ponto não é esse. Os treinadores oficiais, os treinadores profissionais, eles já têm uma noção muito bem desenhada do que o clube vai fazer, né? O clube oponente. Então fica tranquilo, tá? O Palmeiras treinou muito, com muita força, tá? Sobretudo ações de bola parada e finalizações. Porque o Abel entende, a comissão técnica de maneira geral, né? Que toda e qualquer oportunidade no jogo pode ser crucial. A nós, torcedores, cabe empurrar o time como se fosse uma partida de final de Libertadores, tá? E ó, eu tenho uma opinião bem sincera pra falar a respeito dessa partida. A gente já vai falar de escalação e de tática, tá? Mas primeiro vamos falar de alma e coração. Gente, o Palmeiras não pode entrar em campo achando que já ganhou, tá? Porque assim, clássico é clássico, não tem ideia. Se o Palmeiras entrar muito mole no jogo, ou então querendo tocar muito a bola ali na parte de zaga do time, né, no nosso campo defensivo, vai dar ruim, tá? É um baita de um treinamento pro Palmeiras para enfrentar a LDU também, porque a tendência é que o São Paulo se feche um pouco para essa partida, tá? Como diria o Casares, será que o São Paulo se apequenou? Brincadeiras à parte, o São Paulo é um grande time, tá? E o Palmeiras vai ter que enfrentar uma linha defensiva com 5 jogadores. Esse é o maior pesadelo do Palmeiras de Abel Ferreira desde que ele chegou. Palmeiras tem dificuldade de jogar contra time retrancado, né? E por conta disso, muitas variações ofensivas foram trabalhadas nessa semana, tá? Sobretudo centralizações, como a gente já tinha falado aqui no canal, né? E muito importante, dobras de lateral, tá? Então, o que vai acontecer? No meio do jogo, Felipe Anderson, por exemplo, na ponta esquerda, na meia esquerda, né? Vai flutuar para o centro, abrindo um espaço avançado para o Piquerez atacar. Só que quando o Felipe Anderson fizer esse movimento e o Piquerez avançar, o Andréas Pereira ou o Aníbal Moreno vão ficar para cobrir a lateral, tá? Então é uma ideia que o Palmeiras tem de jogo muito diferente do que fazia no passado, quando os laterais passavam de uma certa forma e dobravam com pontas, né? Dessa vez não. O jogo centraliza com o meia armador realmente, literalmente ali no centro do campo e os atacantes atacando espaço com os laterais chegando. Por isso que o Palmeiras está jogando muito, tá? O Abel e a comissão são muito inteligentes. Eles criaram uma nova forma de jogar, ou melhor, eles adaptaram uma forma antiga de futebol para os tempos atuais. E esse brilhante novo Palmeiras deve vir escalado com Everton, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Rafael Veiga, Felipe Anderson e na frente Vitor Roque e Flaco Lopes. É o que temos de melhor pro momento. Talvez o Maurício encaixaria bem no lugar do Veiga ali, né? Como um meio armador, dando mais dinamismo e atacando o espaço. Eu vi alguns comentários no último vídeo, dizem aqui do pessoal no canal, né? Dizendo que o Veiga não é a melhor escolha porque ele não marca, né? E aí o Palmeiras perde essa força de marcação e de construção, né, que o Evangelista trazia. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas para aqueles que não gostam muito do futebol que o Veiga está apresentando, não tem problema. O Abel pode muito bem deixar o Andréas Pereira de meio armador e colocar, por exemplo, até o Felipe Anderson na posição. Sei lá, coloca o Ramon Sosa para iniciar essa partida. Vai confundir o técnico Hernan Crespo, né? Acho que ninguém esperaria uma mudança dessa no Palmeiras. Sei lá, seria interessante de assistir. E o Abel Ferreira, inclusive, passou um vídeo motivacional, tá? Sabe daquelas preleções que treinador geralmente gosta de fazer antes de final ou antes de jogo eliminatório? O Abel fez de novo com o Palmeiras, tá? Vamos ver como é que vai entrar esse time, se vai entrar com a cabeça tranquila para jogar uma boa partida ou se vai entrar pilhado. Amanhã, depois do jogo, vai ter vídeo no canal mostrando as notas dos jogadores e eu te espero lá. Rapaziada, a torcida do Flamengo está pilhada ao extremo com o Palmeiras, tá? E isso tem nome, tá? O nome dessa pilha, na verdade são dois nomes, né? O primeiro é Leila Pereira e o segundo é Felipe Teresa. E eu vou começar falando do jogador.
Historicamente, o Flamengo tem uma rivalidade com o Palmeiras, né? Todo mundo sabe disso. Mas essa situação ela se acentuou nos últimos anos porque são os dois melhores times do Brasil, né? Além disso, uma outra situação que está pegando é que o Palmeiras tem conseguido contratar jogadores que passaram pelo Flamengo, pela base do Flamengo. E aí eu vou até os anos 90 para citar o Djalminha e o Paulo Nunes. Mas se você preferir algo mais recente, lembra que o Felipe Melo foi revelado no Flamengo, tá? E não é só ele não. Tem o Felipe Melo, o Richard Rios e agora o jogador, Felipe Tereza. Eu confesso que eu não assisti nenhuma partida dele. Eu sei que ele tem um jogo ou 3 jogos como profissional e um gol, né? Acho que foi no Grêmio que ele fez. Mas eu não assisti, eu não posso falar, eu não conheço o jogador. Eu vou fazer um vídeo específico dele, tá? Mas eu trouxe esse assunto à tona por um motivo muito interessante. Olha que legal, né? A torcida do Flamengo está muito incomodada com isso, porque está dizendo que o Flamengo está sendo incompetente com as suas crias, que os jogadores estão surgindo para o futebol e que eles estão liberando muito fácil, né? Eu tava pensando aqui, com toda essa situação envolvendo a Libra, e eu já vou te explicar o que é a Libra se você não conhecer, né? Será que o Flamengo tá ficando sem dinheiro? Eu tava pensando nisso agora, porque, cara, as ações do Flamengo estão muito esquisitas, né? Como é que você libera um jogador que foi essencial para um título do Sub-20 e que, sabe, é uma cria realmente com tanta facilidade assim, né? Sei lá, eles investiram pesado nos últimos anos, né? Trouxeram nomes gigantescos ali, muito caros. E eu não sei não, hein? Será que o Flamengo tá com algum problema financeiro ou não? Ou será que não tem nada a ver? É única e exclusivamente realmente o que eles disseram ali, um caso de um jogador indisciplinado. Não sei. Eu sei que com o Abel Ferreira não vai ter ideia, tá? A gente vai ver muitos jogadores novos surgindo da base. Pode anotar o que eu tô falando, porque Larson, Koné, Thiago Baroni, Riquelme Felipe, Eric Belé, Gilberto. Tem muito jogador que está treinando como profissional, né? Inclusive ajudando nesses treinamentos e pegando experiência. A base do Palmeiras é a melhor da América do Sul, talvez seja uma das melhores do mundo, né? E por conta disso, a gente pode falar, nós temos lugar de fala nesse papo aí, porque o Palmeiras estruturalmente é um baita de um time, né? Administrativamente, um time muito tranquilo, financeiramente, muito bem estruturado e com uma base fantástica. Será que o Cheirinho tá com algum problema financeiro e por isso tá tendo que se livrar da base? Sei lá, diz você nos comentários. E a Leila Pereira, ela não cansa de ser manchete, né? Eu admiro ela pra caramba, cara. Vou falar pra você. Eu não vi muitos presidentes ali, tirando o Paulo Nobre, talvez o Gagliotti ali, com uma postura incisiva nas questões, né? E ela é. A Crefisa, que é também liderada pelo marido dela, né? Liberou um empréstimo, você já está sabendo, né, na casa de 80 milhões lá para o Vasco para ajudar o clube que está com dificuldade financeira. Esse sim comprovado, né? E o Flamengo ficou ainda mais incomodado com isso, né? Porque o Vasco é um rival direto do Flamengo, né? E engraçado, né? Toda essa história começou por conta da Libra. A Libra é um bloco econômico dentro do futebol que envolve algumas equipes como Palmeiras, Santos, Vitória, Flamengo, enfim. Esse bloco econômico tem como objetivo auxiliar na negociação e nas tratativas com as emissoras, tá? Direitos de transmissão. Times como Palmeiras e Flamengo não necessitam desse dinheiro para sobreviver, para a vida vegetativa, né? Compra de matérias-primas, bola de futebol, enfim, coisas assim. O Palmeiras não precisa disso. É óbvio que é muito dinheiro, mais de 100 milhões, se não me falha a memória, é dinheiro pra caramba, né? Faz falta, mas não é um dinheiro que vai sufocar o Palmeiras se o Palmeiras tiver 100, né? Agora, alguns clubes nessa lista, eles precisam dessa grana, né? E, por exemplo, um Vitória sem essa grana, cara, o clube fecha, né? E o Flamengo entrou na justiça e conseguiu bloquear o pagamento dos direitos de transmissão para todos os clubes da Libra, alegando que quando fechou essa negociação, né? Quem assinou o contrato foi o antigo presidente, que o novo presidente acha um absurdo o valor. Que o Flamengo merecia ganhar muito mais por conta do público e da torcida que tem. Só que fazendo isso, eles asfixiam, né? Eles tiram totalmente o ar daqueles clubes que precisam desse dinheiro. E aí a Leila Pereira veio a público dizer que isso foi uma jogada horrível do Flamengo, que é uma forma de pressionar os clubes e tal. E o Flamengo pegou ar. Então assim, a torcida do Flamengo está extremamente incomodada com o Palmeiras, sempre foi, né? Principalmente depois daquela Libertadores que a gente deitou e rolou em cima deles, né?
Inclusive Andréas Pereira, é outro jogador que tava no Flamengo e veio pro Palmeiras no começo do vídeo, me lembrei. Mas de maneira geral, o Flamengo não tem, como eu posso te dizer assim, direito, na minha opinião, de fazer isso, né? Bom, de qualquer forma, supostamente o Palmeiras alegou isso, né? Que a ideia foi asfixiar os outros clubes. Eu não posso afirmar isso, claro, mas enfim, foi o que o Palmeiras alegou. E inclusive a Leila diz que vai entrar na justiça sim para confrontar o Flamengo sobre essa posição. E aí eu te faço uma pergunta: por que o Flamengo está agindo dessa forma? Seria essa nova diretoria deles europeia, né, com foco em resultados? Será que é isso que está pegando? Sei lá. Me diz aí nos comentários. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te lembrar de uma coisa muito importante que eu não sei se você percebeu. O futebol do Palmeiras mudou de um jeito, cara, que assim, de verdade, eu não esperava. Tudo isso aconteceu por conta de uma coisa muito importante: planejamento e organização, tá? E o Palmeiras tem se planejado muito bem. E tudo isso acontece porque, de maneira geral, o clube não tá ficando desesperado, sabe? Resolvendo as coisas de última hora, vou contratar porque é na pressão, etc, etc e tal. Então, gente, vamos apoiar o Palmeiras. Esse é o momento em que o Verdão precisa de nós. Nós precisamos estar junto com o time. Independente do que acontecer na partida contra o São Paulo, estejamos junto com o time, tá? Porque vamos precisar disso. E lembre-se de uma coisa: futebol é paixão, é divertimento, não é confusão, não é violência, tá? Então, lembre-se sempre disso. Amanhã é dia de clássico. Pô. Clássico é no campo, rivais no campo. Não fiquem alimentando esse tipo de agressividade fora do campo, porque não vale a pena, não faz bem, seja contra quem for, tá? Uma brincadeira na esportiva é legal, a gente gosta de brincar, mas violência nunca é solução, nunca é resposta para absolutamente nada nesse mundo, tá? Então, de maneira geral, eu agradeço pelo seu carinho, convido você a assistir o vídeo de amanhã com as notas dos jogadores, que vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. E claro, convido você a curtir, desfrutar do evento do jogo de amanhã, sem agressividade, sem violência, lembrando sempre que o Palmeiras é gigante, tá? E não vai ser uma partida que vai dizer o que de fato vai acontecer na temporada, né? É bem verdade. Se o Palmeiras ganhar, a gente assume a ponta do Brasileirão, porque o Flamengo com certeza vai perder o jogo de amanhã. Brincadeiras à parte, a tendência é que o Palmeiras tenha muitas chances de ser campeão caso vença amanhã. Então vamos apoiar o time, coração na ponta da chuteira e alma verde e branco. Tá legal, meu irmão, minha irmã? Muito obrigado pelo seu carinho mais uma vez. E lembra de amanhã que vai ter nota dos jogadores, tá? Um forte abraço, fui!